Hoje nós vamos contar a história de como nós chegamos aqui neste sítio, a providência de Deus que nos acompanhou até aqui. Ó Senhor e nosso Deus, quão grande é teu nome em toda a terra. Ó Senhor e nosso Deus, quão grande é teu nome em toda a terra. Acho que o momento mais forte foi do primeiro dia, do dia que eu te trouxe para ver a terra, né? Foi um dia muito marcante para nós, porque nós chegamos e paramos na frente da porteira, né? Aquela porteira ainda quase caindo aos pedaços, um matagal horrível, mas a certeza de que aqui era o nosso espaço. E quando nós chegamos, nós descemos do carro, começamos a olhar, e pensamos logo, vamos jogar a medalhinha, né? E na hora que a gente joga essa medalha no terreno do sítio e faz uma oração, né? Eu acho que a gente fez uma oração, mas muito interessante porque o coração sonhando, mas jamais imaginando o que Deus tinha preparado para nós. E um carro está descendo da estrada e para. E quando a gente vê, era um homem que fazia teologia conosco, Seu José Oldon, né, seu José. E a gente pergunta para ele, né, seu José, o senhor sabe quem que é o dono desse terreno? E ele ri e diz eu, né? Então nessa hora é muito engraçado, porque a Adriana ficou pálida, né, ficou branca, porque eu disse para o seu José, então nós queremos comprar esse terreno. Mas naquela época, os nossos gastos mensais não chegavam a R$1.000, que a gente fazia muito esforço, era muito difícil pagar aqueles R$1.000 mensais. E pensar em comprar, né, esse espaço, isso para nós era uma coisa, um sonho, uma certeza do que Deus queria, mas ao mesmo tempo muito distante de nós, né? E seu José riu e perguntou, como é que vocês querem pagar? E a fala foi rápida, nós não temos dinheiro. E rimos um pouco e fomos embora. Então me lembro do seu pânico, assim, né? Pálida, meu Deus, que loucura. Só um sítio, né? Não é um carro, não é uma bicicleta, é um sítio. E você disse, esse lugar vai ser nosso. Meu Deus. Então realmente essa certeza, né? E fomos embora com o coração extasiados, porque como queríamos imaginar que ao chegar aqui para apenas contemplar um espaço que um dia seria nosso, para apenas sonhar com isso, como é que nós iríamos imaginar que Deus já iria mandar o dono do terreno no mesmo horário, na mesma hora que nós estávamos ali? E tínhamos acabado de jogar a medalhinha. Para a gente isso foi um choque, assim, né? Temos certeza que é isso que Deus quer, né? Foi a mão de Deus que enviou ali naquele momento. Eu não sei se a gente teria coragem de realmente correr atrás, descobrir onde estava o dono desse local e fazer essa proposta. Deus sabe muito bem como Ele nos trata. Colocou o nosso colega de aula, de sala de aula. A mesma pessoa, né? Então, passaram-se 2 anos, né? Nós não tivemos, assim, noção de como fazer, né? Passaram-se 2 anos. Começaram a vir muitas profecias, pessoas que rezavam por nós e tinham a imagem da gente adentrando uma porteira, lembra? Né? Pessoas que tinham a imagem da gente entrando num campo com muitas árvores, subindo um morro, e essas profecias começaram a se tornar recorrentes. E nós tínhamos uma casa na Glória que já não cabia mais. Então começamos
a comunidade de vida eu e a Adriana, depois eu, Adriana e Roberta, e a casa foi crescendo, a missão foi crescendo, já não cabia a ponto de nós ficarmos quase em 10 naquela casa com um quarto, né? Então já estávamos dormindo quarto, sala, meio do corredor, e a gente realmente percebeu, não dá, nós precisamos de uma casa maior. Mas até então, esquecidas a imagem do sítio, aquele sonho, vamos comprar uma casa no centro de Vila Velha. Rezamos, tínhamos certeza, era para comprar, mas a coisa não ia para frente. A gente não conseguia, as pessoas não compravam a ideia. Começamos esse movimento, até que no meio do movimento, em uma das orações, retorna essa profecia de adentrando uma porteira. E aí nós lembramos, será que Deus quer realmente aquele sítio? Então nesse dia foi relembrada a promessa e da capela mesmo, nós já paramos a oração, vamos ligar para o seu José. Foi muito interessante esse momento, porque quando a gente liga para ele 2 anos depois, ele imediatamente no telefone diz, vocês estão amarrando o meu negócio. O que é que todas as vezes eu tento fechar, as pessoas vão, quando eu estou quase fechando o negócio, tá tudo errado. E aí a gente riu, seu José, porque aquele terreno é nosso. E a partir daí, como vamos comprar? Deus nos deu a inspiração, né? 1.000 pessoas nos doando R$100. Essa foi a campanha. Por quê? Precisávamos dar 100 mil de entrada e parcelar os outros 200 mil. Nós fizemos essa proposta que para nós já foi uma loucura. Onde vamos conseguir 1.000 pessoas dando R$100? E ele nos disse, eu vou esperar mais 2 meses. E eu disse, em 2 meses nós vamos te dar 100 mil. E se em 2 meses a gente conseguir te dar 100 mil, você vai parcelar para a gente 40 vezes sem juros. E ele riu e disse, até parece que vocês vão conseguir levantar 100 mil em 2 meses. E a esposa dele, muito interessante, que na época ela disse, então eu sou a primeira a dar esses 100 mil. E brincou e olhou para ele e disse, você é o segundo. E nós já saímos de lá com R$200 na mão e com a certeza, se conseguíssemos te dar 100 mil de entrada, ele teria que parcelar em 40 vezes. E ele riu e disse, se vocês conseguirem, mas eu acho que ele tinha certeza que a gente não ia conseguir. 100 mil? Isso para nós foi uma loucura. Nunca tinha visto R$5.000, 100 mil. Vamos começar a campanha. E realmente, quando nós dissemos para as pessoas, não queremos mais uma casa, mas sim um sítio, as pessoas assumiram isso com uma força. Agora sim, nós ouvimos muitas pessoas dizerem, nós não apoiamos a campanha da casa porque sentíamos que Deus queria mais. E eram vocês que estavam com medo. E realmente, em 2 meses exatos, nós ligamos para o seu José, foi exato, sem passar um dia a menos nem um dia a mais. Nós ligamos para ele e, seu José, queremos fechar o negócio. E ele ficou pálido, porque não imaginou. Eu falei, agora o senhor vai ter que fazer as 40 vezes, sem juros, do sítio. A primeiro momento, dizer que nós arrumaríamos 1.000 pessoas que ajudassem com R$100 era meio loucura na minha cabeça, né? Assim. E nós tínhamos dificuldade de pagar contas de R$800, que era no total das nossas contas mensais, no máximo R$1.200 de conta. De repente, a gente vai assumir uma conta de R$5.000 fixa por mês por muitos anos. Então, no primeiro momento foi um susto, assim, como que se daria isso? E Deus me deu a graça de ficar responsável, né, por essas parcelas mensais de R$5.000.
e era muito forte poder a cada mês tocar no milagre de Deus, ver o milagre de Deus acontecendo e mais uma vez se confirmando da vontade dele que essa terra era realmente para ser nossa, para ser nossa. Então todos os meses a gente conseguiu fechar os R$5.000. Nós, todo dia 20, era aquela tensão aqui nesse espaço. E nós realmente, ao fim de 40 meses, Deus tinha nos honrado e nos provado que esse espaço era nosso, que esse era realmente o sonho dele para nós. E nós fizemos uma grande festa porque foi ainda muito significativo para nós. Nossa última parcela se deu em dezembro, dia 20 de dezembro. E isso era já a entrada da véspera de Natal, o que dizia muito para nós, o nascimento, a nova vida. Então era Deus dizendo, essa é a terra do novo nascimento, essa é a terra da vida, provando isso para nós. Mas apesar de que a gente tinha tido muitas provas, né? Muitas provas. Lembra como que nós chegamos, como estava esse sítio, né? Não tinha os fios, não tinha iluminação e a gente veio para cá e a gente usava vela para poder iluminar de noite. Todas as fechaduras da casa, tinha casas de marimbondo que a gente não enxergava a fechadura, né? Mas de qualquer forma a gente estava disposto a conhecer a casa. Então já que não dá para entrar abrindo por causa dos marimbondos, nós resolvemos pular a janela e pulamos para conhecer toda a casa. Assim, foi muito emocionante esse dia. Ainda no início, os homens entraram derrubando os matos, porque eram matos muito altos. Nós entramos capinando, cuidando, limpando, preparando a casa, montando as estruturas. Estávamos todos aqui à noite e as lâmpadas de repente começaram a ficar forte, e começou a estourar uma lâmpada ou outra e acabou a energia. E ficou aquele escuro, aquele breu, né? Uma noite bem escura. Aí fui olhar, juntou e outra coisa, na verdade, os fios muito velhos, eles se uniram todos e fizeram um junto ali, deu um curto e nós tivemos que ficar aí praticamente um dia inteiro sem energia. E fora o mato, as árvores, nós temos muitas árvores frutíferas nesse lugar e nenhuma delas dava fruto, estava tudo seco. E quando nós entramos no sítio, para nossa surpresa, 3 fontes jorraram no sítio, na parte baixa do nosso sítio. Nós nos deparamos com 3 fontes jorrando. Todos os pés de fruta, todas as árvores frutíferas deram fruto no tempo e as fora do tempo também. Isso para a gente foi um baque, porque era o sinal de Deus. A vida estava tomando conta. Este é o terreno da vida. Esta é a terra que jorra leite e mel, que foi a promessa. Foi a promessa de Deus para nós. E eu lembro que a gente passava dias em mutirão. Semana, 3 dias, feriadão para roçar. E a gente roçava uma parte, assim. Quando a gente terminava essa parte, a outra que tinha acabado de roçar já estava grande. Então a nossa vida foi uma rotina de mutirão atrás do outro, mutirão atrás do outro. A gente não sabia como fazer para essas gramas diminuir a forma que crescia, porque era muito desesperador. Todo o sítio precisava de... Nunca teve a ideia da roçadeira, né? Tanto que a gente não sabe de sítio, que ninguém pensou numa roçadeira, né? Era na enxada. Foi muito difícil os primeiros dias, porque não estávamos acostumados com pernilongo, sapo e tudo mais que se tem dentro de um sítio. Então, a cada passeio, né, pelo sítio, a gente encontrava um sapo, uma rã, e era um susto, e ao mesmo tempo era uma festa. E era realmente diferente essa realidade, né, de encontrar animais aqui. A gente acordava e encontrava de tudo, desde um micozinho na árvore, desde uma cobra passando, e era da alegria de ver um passarinho ao pânico de encontrar uma cobra passeando no sítio. Poderoso
dia 1º de maio de 2008. Foi um dia emocionante, impressionante. Foi o grande dia que a promessa se cumpriu, todos reunidos na porteira, diante de tantas imagens que a gente tinha, profecias que tinham sido feitas da gente entrando na porteira. Nós nos reunimos na frente da porteira, fizemos uma oração, abrimos aquela porteira, entramos cantando: um novo tempo derrama sobre nós novos sonhos, faz acontecer um milagre de amor com teu povo. Muita emoção. Um tempo de renovação. É muita emoção. Foi um dia muito emocionante. Subir na árvore para tirar a placa do Vende-se. Esse foi um momento muito forte. Quando a gente subiu na árvore, tiramos aquela placa, os meninos subiram e nós quebramos aquela placa do Vende-se e foi uma gritaria, E a palavra dizia que nós iríamos saltitar como os cabritos. E a gente ria, né, brincando até que se realmente a promessa se cumprisse, nós íamos saltitar como cabrito. Tinha entrar saltitando e realmente entramos saltitando, fazendo festa, gritando muito aquele matagal. Não era essa beleza toda ainda, né? E hoje ver essa beleza é muito forte, é muito emocionante, porque a gente já via uma beleza que na época não existia, né? Na época tudo muito quebrado, tudo muito abandonado, muitos anos abandonado. Então, realmente ver a reconstrução, que já era o que Deus estava fazendo na nossa vida. O Água Viva é isso, né? É reconstruir, é um processo de reconstrução. Então, a nossa terra não seria diferente, né? A nossa terra estava toda destruída, marcada com a morte, mas nós precisamos fazer, nós tivemos que fazer muitas coisas que nós tivemos que demolir, outras que precisamos reconstruir, outras reformar, outras levantar. É o mesmo processo que Deus faz conosco. Retirar coisas que não cabiam no lugar. Retirar o que não cabia, retirar o que estava fora do lugar e poder recomeçar, reconstruir e ver que é assim, uma obra linda que Deus faz. Naquilo que para ninguém mais tinha vida, tinha jeito, né? Mas tinha jeito. E hoje contemplar essa graça e contemplar ainda tudo que será é uma emoção. Completar 10 anos nessa terra é fazer festa, Temos que festejar, porque é a promessa, é o cumprimento da promessa. Essa terra, ela tem muitas marcas do cumprimento da promessa. E a gente sabe que Deus não quer pouco. Por mais que os nossos olhos não vejam, não entendam, e a gente sempre acha que Deus quer menos. O sonho de Deus sempre ultrapassa a nossa visão, e realmente contemplar isso aqui é ver que Deus ultrapassa os nossos sonhos. Se eu fosse pensar em um sítio, eu pensaria numa pequena chácara, que é muito pequenininha. Como você disse, tinha muito para fazer, né? E você sempre acreditou, né? Por mais que a gente não soubesse como lidar, não sabia como fazer, você sempre acreditou que a gente poderia fazer, né? Esse lugar mesmo que a gente está hoje, né, era um lugar onde se cuidava de animal, e foi nosso primeiro... Era um capril, né? Foi nosso primeiro local de retiro, aquele telhadinho, aquele espaço ainda, mas ali a gente já começou, limpamos um pouco, né? Tiramos aquela sujeira. Fizemos o primeiro retiro de mulheres ainda no Capril. Dom Silvestre vindo celebrar a alegria dele ao entrar aqui
E ele tinha isso conosco, né? Cada passo que a gente dava, ele vinha para ver, ele gostava de vir ver se era isso mesmo. E a gente não fechava nada sem a aprovação dele. E quando ele veio, ele ficou radiante, porque ele foi o primeiro que acreditou em nós, né? Quando nós ainda éramos meninos, ele foi o primeiro que acreditou e viu que tinha algo a mais. Eu acho que quando ele não teve a oportunidade de vir aqui tão bonito assim, mas eu sei que quando ele veio, e o dia que ele veio, o dia que ele fez a entronização do Santíssimo, o dia que ele celebrou aqui ainda um capriozinho, ele sonhou e ele profetizou, né, sobre esse lugar, sobre nós, sobre a nossa comunidade. Isso é um dia inesquecível também. A capelinha, que já existia, essa capela, é lógico que ela estava menor, era menorzinha, mas nós ampliamos, mas eu sempre quis que ela permanecesse, essa pequena capelinha, né? Na nossa foto aérea do início, tem a marquinha dela ali, né? Eu sempre quis que permanecesse para que a gente lembrasse sempre, né, do dia que a gente chegou aqui e da alegria de Dom Silvestre entrando e entronizando essa capela. Que dia emocionante. Era a igreja confirmando, é isso mesmo, né? Vocês estão no passo certo, porque até então realmente a gente comprou, ele estava junto também, né? Ele falou que a gente precisava ter um lugar, né? Ele falou com você, vocês precisam ter um lugar que é de vocês, né? E nessa força, na força da palavra dele, você confiou, né? E ele foi um daqueles que ajudou na campanha dos 100, né? Ele foi uma das 1000 pessoas que investiu, que acreditou. Isso pra gente era de um impulso. Desça sobre todos vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós entramos no sítio, eu estava com lúpus ainda. Então, foi um desafio muito grande vir para cá, muito mais distante da cidade, e vir doente. Mas foi aqui, nesta terra, que Deus também começou a cura em mim, na minha vida. E tudo que eu comecei a fazer comigo, aqui nesse local, as noites que eu acordava com muitas dores, que eu corria em volta da casa, né, que eu corria, que eu brincava com os cachorros, que eu mexia na terra, que eu mexia nas plantas, que eu plantava nesse sítio, tudo isso foi de cura para mim. E com isso a gente foi entendendo aos poucos, né, o que seria isso, porque até então a gente tinha um sítio, até então a gente chegou aqui, sabia que Deus queria, demos o passo, agora o que seria o sítio? O que seria esse lugar, né? Então, com esse processo todo que a Raquel foi vivendo, a gente foi compreendendo, as pessoas foram chegando, a gente foi acolhendo, e aquilo que a Raquel tinha vivido, né, de viver um processo de oração pela parte da manhã, né, de uma alimentação diferenciada, e a atividade física, o contato com o verde, com a natureza, com o plantio, isso foi fazendo e fecundando, né? E depois a gente foi entendendo, não, é uma casa de retiro também, pessoas precisam vir para cá para se retirar e tudo. Então, cada tempo foi mostrando para a gente o que se transformaria. A gente começou com um retiro, né? Até então era um retiro de mulher por ano, era nosso grande... Era um grande evento. Um grande evento, depois veio vindo e hoje é o que é. Tantos eventos, todo fim de semana, né, com alguma coisa. Quarta-feira à noite, terça-feira tenda de oração. E a gente percebeu isso, esse local é um local que jorra água. No início a gente tinha muitos receios, porque as pessoas iam achar longe, as pessoas não viriam para cá. Quem que viria para cá é muito longe da cidade. E Deus foi confirmando, foi mostrando isso para nós, que uma fonte não jorra no meio da cidade.
né, que os grandes milagres, as grandes aparições não se dão nos centros da cidade, sempre se dão em lugares retirados. A água não vem até o povo, é o povo que tem que ir até a fonte. Então Deus foi mostrando para nós que o movimento das pessoas de virem até a fonte faria diferença na vida delas. Que nós não podíamos, porque antes a gente saía daqui e ia para o centro. Mas nós começamos a entender que não era esse o movimento. As pessoas precisavam vir à fonte, vir à água. E é por isso que quando a gente chega, se jorra 3 nascentes aqui. Isso foi muito impactante para nós. Então, começamos a dar esse passo com o cenáculo numa quarta noite. E para nosso impacto, para o nosso susto, uma quarta-feira à noite, no primeiro cenáculo tinham mais de 200 pessoas nesse lugar. Então, nós começamos a ver e a entender realmente quem tem sede vem à fonte de água. Então, aqui é o local que as pessoas precisam vir. E nós precisamos ter esse espaço para acolher as pessoas. Então, começamos a preparar o sítio para que realmente fosse um local onde as pessoas pudessem rezar, descansar, beber da água, ter esse contato com a natureza, ouvir o canto dos pássaros, é uma experiência única. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Chegamos no fim da semana e tinha que fazer o pagamento dos pedreiros e eu fui para Raquel, falei, Raquel, a gente precisa pagar os pedreiros amanhã. Ela falou, nós não temos dinheiro. E eu fiquei super preocupado, e naquela correria, e naquele ativismo que eu estava, e agora como é que eu vou fazer para pagar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar? Como se eu que fosse quem pagasse as coisas. Então, um momento que eu caí em mim, eu falei, opa, calma aí, essa obra não é minha. Essa obra é de Deus, assim. Então, eu fui rezar e falava, Senhor, eu devolvo para ti. Assim, por mim, eu paro essa obra amanhã. Porque, assim, se for da tua vontade que essa obra continue, eu preciso da sua ajuda, porque a obra é sua. Eu não tenho dinheiro, não tenho remuneração, né? Não tenho como pagar profissionais. Então, eu preciso que o Senhor intervenha, se for da tua vontade que essa obra continue. E fiz esse simples clamor a Deus e fiz uma ligação para um amigo que não ajudava há muito tempo. Assim, pouco tinha ajudado e depois aquilo nunca mais ajudou. Mas assim, para mostrar o quanto que é a providência de Deus. Fiz uma ligação para ele e apresentei. Falei, olha, a gente precisa de tanto para pagar os pedreiros, amanhã não temos nada. Ele, eu vou depositar. Em 10 minutos ele depositou a quantia suficiente para pagar o pedreiro do outro dia, assim. E não era uma quantia pequena, assim. Fazer parte dessa construção do reino de Deus é experimentar da fidelidade dele. Porque tudo que ele nos prometeu, que aqui seria nessa terra, está acontecendo. Seria uma terra frutífera, uma terra de vida, onde as pessoas que aqui viessem experimentariam da vida. Então os primeiros fomos nós a experimentar dessa vida. E hoje contemplar também na vida de cada um que vem aqui, receber esta vida. Deus nos sustentando em cada detalhe, Deus cuidando não só da provisão, não só da providência, mas até mesmo dos detalhes de projeto, da forma que Ele quer que a coisa aconteça. Assim. É muito bonito assistirmos esses milagres de Deus nessa terra. Assim. Até me emociono de lembrar de tanta providência de Deus, assim, de tudo que Ele tem feito a cada dia. Nós queremos agradecer, esse é o momento também de agradecer tantas pessoas que contribuíram para que essa profecia, para que esse sonho, para que esse sítio realmente acontecesse. Temos muito a agradecer a todos aqueles que estavam conosco na campanha dos 100, essas 1000
primeiras pessoas que acreditaram e sonharam antes mesmo de verem, mas acreditaram na profecia. Tantos que vieram nos mutirões e até hoje vêm e sonham conosco esse lugar. Tantos aqueles que rezaram e que sonharam, profetizaram sobre este espaço. A nossa família, os vocacionados, consagrados, que estão juntos. A você, sócio, amigo, irmão, vocacionado, consagrado, hoje é o nosso dia de agradecer e dizer que a festa também é sua. É dia de festa, celebremos juntos. Ó Senhor e nosso Deus, quão grande é teu nome em toda a terra. Ó Senhor e nosso Deus, quão grande é teu nome em toda a terra. Muita emoção, porque não imaginávamos. E contemplar cada detalhe do sítio que foi sendo feito, construído, e pensar uma grande obra de restauração tinha sido feita nesse local. Realmente o esplendor da segunda casa é muito maior que o da primeira. Quem imaginaria, num ano de crise, de dificuldades para o Brasil, nós conseguirmos tudo isso e muitas coisas a mais do que imaginávamos, porque muitos chegaram aqui e pensavam por nós, né? Deus disse que era para eu doar esse telhado, esse piso, esse dormitório. Então, coisas que não imaginávamos, nós ganhamos.